No final do mês, isso Impacta. come uma parte considerável do lucro da empresa. A gente fala muito que isso vira até meme na internet, né? Haverão sinais, né? Então, Haverá sinais. haverá sinais. Então, alguns sinais, vamos lá, na sua vivência aí como consultor, gestor, dono de empresa, alguns sinais que, digamos assim, o dono do mercado, ele acha, não, a minha loja está sob controle. E aí, de repente, vão haver alguns sinais que você, por onde você passou, você viu que não tem controle. Tem alguma coisa que você... Eu tenho rodado, em 2023 eu rodei o Brasil todo, eu fui em todos os estados. E 2024 eu fui a, sei lá, acho que 11 lugares, 12 lugares diferentes. E mais fiz, sei lá, 30 viagens. Esse ano eu já visitei alguns Black Belts e tal, tô visitando loja. E normalmente os problemas são as mesmas coisas, né? Então eu chego, olho o estoque do cara. E aí tem um monte de produto de baixo giro e não vejo no mesmo volume produto de alto giro. Isso é um sinal. Então seria um excesso de produtos lá na curva C. Excesso de produtos na curva C e falta de produtos de giro na A que gera ruptura, né? Então, se eu olhar lá, eu chego no cara, o cara tem estoque de água sanitária e não estava no Nordeste. No Nordeste, a água sanitária deve estar ali na curva B do cara. Mas naturalmente não tá. Aí o cara tem excesso de água sanitária, né? 2, 3 marcas em pallet. E não tem Coca-Cola no estoque só na área de venda. Me preocupa, porque eu falo assim, cara, vai dar ruptura de Coca-Cola. E a ruptura de Coca-Cola é de horas, né? Então uma ruptura de horas, quando chega no final do mês, a gente perdeu ali na venda do mês inteiro 10, 15% por causa dos 400 mais vendidos da loja. Sim. É o suficiente para quebrar de 10 a 15% a sua venda e você nem vê que perdeu, porque basicamente você fala assim, tô faturando R$1 milhão. Só que era pra você estar faturando 1.100, 1.150. 1.150.000, mas você não tá faturando esse 1.150.000 porque você tá tendo ruptura na curva A e não tá nem olhando. Então a outra coisa que eu olho é os níveis de estoque desses 400 itens que tem pequenas variações, né? Tem loja que, sei lá, o primeiro item é contrafilé, tem loja que o primeiro item é pão francês. Desde tem que não loja, seja carne moída, tá tudo bem. Cara, quando é carne moída, meu Deus do céu. Cara, se tua carne moída tá lá entre os 5 primeiros mais vendidos, você tem um sinal de descontrole. Você tem um sinal de descontrole, de desvio, de fraude, tá? Então já fica a dica, fica a dica. Tem um sinal também que eu gostaria de acrescentar, que muitas vezes, não, a minha loja está sob controle, tá tudo bem. E às vezes você vê que ao longo do mês, ele fala que está sob controle, mas ao longo do mês existe um descontrole de caixa. Isso acontece. Existem alguns dias ou alguns períodos do mês que de fato falta enrola. dinheiro. E aí pagamento de funcionário, pagamento do imposto. E aí o cara vai lá, não, tive que antecipar para poder pagar, tive que usar conta garantida, né? Então, se você vivencia isso na sua loja em algum momento, também é um sinal de descontrole. Você pode achar que está no controle, né? Mas normalmente não está no controle. Exatamente. O cara do financeiro falando. Financeiro e comercial agora, né? Exatamente. E produtividade. Pra quem não sabe, o Jean é especialista em produtividade financeira e área comercial. Bastante. E sigam ele lá, tá? Eu vou deixar o @ do Jean aqui pra vocês seguirem lá, porque é conteúdo de alto nível, né? O Jean é muito mais corporativo. Tanto é que ele é o CEO do nosso grupo, né? Então é o cara que tá... o cara de processo, de organização e tal, de medida e tudo mais. Você já citou alguns exemplos aí, mas vou continuar na mesma tocada, né? Fala um pouquinho pra gente onde o dono do mercado perde dinheiro e muitas vezes ele nem percebe. O dono do supermercado, ele perde dinheiro por ruptura, que a gente falou. O dono do supermercado perde dinheiro porque ele tem perda e ele não mensura. Então ele tem, por exemplo, no Hortifruti, a gente pegou loja com perda de mais de 16%. E aí não sobra dinheiro, né? O cara, sei lá, a margem do Hortifruti dele tá em 30, 32%. E aí o cara perde 16% e ele não tá olhando. E não é 16% no tomate, que dá normalmente 8%, né? É 16% no Hortifruti inteiro, porque o cara não tá medindo. Ele é falta dele medir, dele acompanhar, dele ver os produtos, pelo menos os mais críticos ali, acompanhar pelo menos a quebra, o que ele tá jogando fora. Normalmente dá problema no Hortifruti, no açougue. A perda no açougue também. É muito alta. Então o açougue, por exemplo, eu fiz recentemente uma live com o pessoal da Nebulize. Nebulize é uma empresa que faz aqueles equipamentos de nebulização em cima de verdura, fruta e tal.
E aí ele falou assim, sabe uma aplicação de dentro do nosso produto que você não sabia que funciona? Eu falei, o quê? Ele falou dentro da câmera frigorífica. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele me explicou. Ele disse assim, ó, a carne perde ali entre 24 e 48 horas, ela perde 1%, ela vai minguando 1% do quilo, desidratando. E aí o que ele falou? Você tinha que ter o equipamento dele dentro da câmara frigorífica, gerando essa névoa, porque isso diminuiria pela metade a perda de desidratação da carne. Cara, isso é muito técnico. Sim. Mas é uma coisa que eu dou certeza absoluta que não tá no radar de ninguém. E 0,5% de perda num açougue, que representa às vezes 30% de venda da sua loja. E aí você bota isso num negócio de 20 milhões, de 30, de 40 milhões mês. E que você um dinheiro, hein? E que você tem 7 dias para pagar o boleto. É um dinheiro, hein? É um dinheiro. Então, dinheiro que o cara não tá nem vendo. Um dinheiro... É isso aí. A própria qualidade da carne, às vezes, faz ele perder dinheiro, né? Sem ver. Muitas vezes, por exemplo, uma coisa que as pessoas não fazem, que é medir a temperatura de como a carne chega. Se a carne chegar muito quente, ele joga ela dentro da câmara frigorífica, tem uma perda absurda. Que provavelmente ele vai ter que limpar mais a carne, porque vai dar perda. Então, assim, vamos encurtar, né? Podemos dizer que o setor de perecíveis do supermercado, a gente perde dinheiro e não percebe que perdeu. Na maior parte das vezes. Tanto, e a padaria, então, que você não mede nada? Tem receita. Você joga coisa fora, tem receita, o cara faz o troço, faz a receita que era para gastar, sei lá, 200 gramas de açúcar, o cara gasta 300, 50% a mais. Então, quer ver outro buraco sem fundo? É embalagem. Embalagem, sacola descartável, filme. É outra coisa que as pessoas não olham. Normalmente isso tinha que estar em 0,7 da venda. Então, você vende 1 milhão, você podia gastar ali, no máximo, R$7 mil em embalagem. Aí as pessoas gastam 12, 15, 20 mil reais em embalagem. E aí não entendem que a conta não fecha. Isso eu não tô falando de supermercado que é, sei lá, é uma padaria, né? E é supermercado também, mas é mais padaria que qualquer outra coisa. Eu tô falando de mercado normal, do dia a dia, que a padaria representa 4% da venda. Padaria produção própria. As pessoas não conseguem entender. A embalagem come o dinheiro. Aí a gente faz conta assim, no final sobra 5. Se você tem volume de 10, 20 milhões mês, no final sobra 4, sobra 3. Sim. E aí quando eu falo de 0,7 para 1,5, eu tô falando de 0,7 a mais. Dobrar. Ou de 1% a mais, né? Vamos botar 1% arredondo. 1% em cima de 5% dá 20%. 1% em cima de 3% no final dá 33% do seu lucro vai embora em embalagem. E aí você não tá olhando isso, você não tá vendo esse dinheiro escoar pelos seus dedos, que é uma coisa que você, basicamente, que você tem que fazer é só controlar. Ter lá um controle, ter confinamento de embalagem, controle de embalagem para sair. Quando você é muito pequeno, não faz sentido nenhum. Mas, dependendo, faz sentido ter isso, sei lá, dentro da tua sala. Porque a gente olha a embalagem, é muito volume e pouco dinheiro. Só que no final do mês, isso come uma parte considerável do lucro da empresa. O que eu vou falar agora pro dono do mercado? Volta agora o podcast, ouve de novo, assiste de novo, anota tudo, que ele já se perdeu. Porque você tá perdendo dinheiro sem perceber.